Boa tarde a todos e todas. Eu, vereadora Rose Gaspar, presidenta da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, declaro aberta a audiência pública para avaliação e demonstração do cumprimento de metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2015, conforme edital 004-D-2015-SC, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1022, de 15 de agosto de 2015. Quero afirmar a presença aqui do vereador Rogério Timóteo, do vereador Valmir do Parque Meia Lua, do vereador Edgar Sasaki, agradecer a presença dos funcionários da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal e, ao mesmo tempo, registrar a presença do vereador José Francisco e justificar a ausência da vereadora Ana Lino, que está se restabelecendo de um problema de saúde. Passo a palavra para a explanação do diretor de Planejamento Econômico, senhor Antônio Hélio dos Santos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a vereadora Rose Gaspar, presidenta da Comissão de Orçamento e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, vereador pastor Rogério Timóteo, membro dessa comissão, os vereadores José Francisco, vereador Edgar Sasaki e Valmir do Meia Lua e demais presentes. Bom, vamos explanar sobre os fundamentos legais dessa apresentação. Ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, e que diz que o poder público tem de apresentar, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, deverá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, conforme previsto na Constituição e nas casas legislativas estaduais e municipais. Os principais indicadores do desempenho aqui demonstrados são os seguintes: os indicadores de 2015 do segundo quadrimestre. A nossa receita corrente líquida, ela ficou na ordem de 604,4 milhões. A nossa dívida consolidada, ela representa 40,55% dessa receita corrente líquida. Os gastos com o pessoal e encargos representaram 42,39% da receita corrente líquida e o nosso resultado primário é de 37.700.000. Nas receitas, as nossas receitas, elas divididas em receitas correntes e de capital, nós temos como meta orçamentária para receitas correntes 784.924.000, realizados até o segundo quadrimestre, 457.322.000, ou seja, 58,2% da meta. Receitas de capital, 187.834.000, realizado 15.799, 8,41%. A receita total de 972.758.000, que compõe o orçamento global, realizado 473.121.000, 48,6%. No próximo quadro, nós vemos essas mesmas demonstrações numéricas na forma de gráfico, sendo as receitas correntes líquidas, a receita de capital e, num outro gráfico, a participação do realizado na forma de um gráfico tradicional no formato de pizza, onde as receitas correntes líquidas representam 97% das nossas receitas e 3% da receita de capital. O detalhamento dessas receitas correntes fica da seguinte forma: a receita tributária, que é decorrente dos tributos municipais, que são ITBI, ISS, as taxas das contribuições, elas foram da ordem de 148.478.000 como meta, realizado 98.897.000, 66,6% da meta. As receitas de contribuições, que são as contribuições previdenciárias, numa meta de 51.620.000, realizado 30.534, 59,15%. Receita patrimonial,
que é a de aluguéis e alienação de bens e aplicações financeiras, nós tínhamos previsto 6.536.000, realizado até o segundo quadrimestre, 8.728.000, 133,54%. Receita de serviços, que é basicamente a receita do SAI, do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos. Uma previsão de 71.690.000, realizado 41.412, 57,77%. As transferências correntes, decorrente de todas aquelas transferências constitucionais que vêm do ICMS, do FPM, do Imposto de Renda e royalties e tudo mais, as transferências também do SUS e das SUAS, lá, que é da Assistência Social, numa previsão de 479.378.000, temos 284.120.000, fazendo aí 59,27%. As outras receitas correntes, que vêm da dívida ativa, Habite, Zona Azul e demais, 93.031.000, realizado 30.018.000, 32,27%. Daí deduzidos os gastos, os envios do Fundeb, previsto uma dedução de 65.809.000, realizado no segundo quadrimestre 36.387, 55,29%. No total realizado de receitas correntes, nós temos 58,26% no segundo quadrimestre. As principais fontes. As receitas de capital, a meta orçamentária de 187.837.000, realizado 15.799, 8,41%. Essas receitas elas são abertas em operações de crédito, representando aí 37.632.000 da meta, 2.966.000 do realizado, 7,88%. Alienação de bens, que é a venda de bens e sucatas, na meta orçamentária de 2.650, realizado 139, 5,25%. O maior das fontes de receita de capital são as transferências de capital. São aquelas verbas que vêm de pavimentação, de drenagem, de saneamento, etc. Então, temos aí uma previsão de 147.552.000, realizado 12.694.000, 8,66% da meta. O quadro demonstrativo em forma de gráfico da participação corrente e da participação do capital. No capital, 80%, são operações de transferência de capital, 18,77% seria operações de crédito e demais operações. No comparativo das receitas do segundo quadrimestre de 2015 com relação a 2014, nós temos o seguinte quadro. Em 2014, a meta do orçamento de receitas correntes era de 702.876.000, realizado 427.075. Em 2015, 784.924.000, realizado 457.322, ou seja, comparativamente de um ano com o outro, 7% de acréscimo. Receita de capital, 133.241.000 em 2014, realizado no segundo quadrimestre, 25.236. A meta orçamentária de 2015 de 187.834, realizado 15.799, ou seja, menos 37% com relação ao ano anterior. Das receitas totais, 836.117.000 em 2014, 452.311 no segundo quadrimestre. A meta orçamentária de 2015 foi para 972.758.000, realizado 473.121, no total 5% a mais do que o do ano passado. Os quadros comparativos de um ano para o outro, 2014 e 2015. No outro gráfico também, o orçado versus o realizado, também entre 2014 e 2015. As nossas principais receitas. Abrindo aquelas principais receitas, nós temos aí como a principal receita o ICMS,
com a meta orçamentária de 188.946.000. Realizado até agora, no segundo quadrimestre, 93.345, 49,40%. Receita de serviços, que é do SAI, 71.690.000, realizado 41.412, 57,77%. Receitas do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, 66.982.000, realizado 36.231.000, 54,09%. O Fundeb, retornado, 71.425.000 é o que nós tínhamos previsto, realizado 47.647.000 até agora, 66,71%. O IPTU, a meta de 51.237.000, realizado até o segundo quadrimestre, 39.621.000, 77,33% da meta. O Fundo de Participação dos Municípios, 48.498.000, realizado 30.936, 63,79%. O IPVA, 23.620.000, realizado 20.656.000, 87,45%. Do total, a meta orçamentária de 522.398, realizado até o segundo quadrimestre, 309.848.000, fazendo aí 59,3% da meta. O quadro seguinte mostra que essas principais receitas elencadas no quadro anterior representam 65% do total das receitas do município, e as outras seriam equivalente a 35%. Com relação às despesas, por categoria econômica, nós temos também a divisão entre receitas correntes e receita de capital. As despesas, aliás, correntes e despesas de capital. As despesas correntes são aquelas utilizadas para pagamento de salários, aposentadorias, pensões, juros, pagamento de empréstimos, serviços contratados de terceiros, material de consumo, manutenção, enfim, da máquina administrativa, no geral. Então, como despesas, nós tivemos uma meta de 687.876.000, realizado 510.191.000, 74,17%. As receitas de capital, que são as oriundas de amortizações da dívida, desapropriação, gastos com construção, compra de equipamentos, compra de veículos e tudo mais. 284.882.000 e realizado 116.250.000, 40,81%. A despesa total de 972.758, realizado 626.441, 64,4%. Próximo quadro, nós temos aí os gastos, as despesas demonstradas no formato de gráfico, onde a gente vê que as despesas correntes representam 81% do total e a de capital 19%. As principais fontes de despesa da corrente, no total de 687.876.000, realizado 510.191, 74,17%. Onde 289.031 era a meta de orçamento, realizado 175 com pessoal e encargos, fazendo aí 58,88%. Juros e encargos da dívida, nós tínhamos aí na meta 20.935, realizado até o segundo quadrimestre, 9.740, 46,52%. As outras despesas correntes, que são as despesas com serviços de terceiro, consumo, manutenção da máquina em geral, 377.910, realizado 330.276, 87,4%. Das despesas de capital, um total de 284.882, realizado 116.250, 40,81%. De investimentos, que
259.862.104.449 realizado até o segundo quadrimestre, 40,19%. São os investimentos em desapropriações, construções, móveis, equipamentos, etc. Inversões financeiras, não tínhamos nenhuma meta orçamentária, apenas 276 mil. Amortização da dívida, 25 milhões e 20. Realizado 11.525.000, 46,06%. No próximo quadro, a participação do realizado do capital e a participação das despesas correntes. A gente vê que agora o comparativo do segundo quadrimestre com relação ao exercício anterior de 2014. Em 2014, as despesas correntes previstas eram na ordem de 578.233.000. Até o segundo quadrimestre, o realizado era 350.616.000. Em 2015, 687.876, realizado 510.191, 45,51% com relação ao exercício anterior. Despesas de capital. Meta de 257.884 em 2014, realizado 59.551 no segundo quadrimestre. 2015, 284.882, realizado 116.250, 95,21. A despesa total em 2014, 836.117, realizado 410.167. Em 2015, 972.758, realizado 626.441, 52,73% com relação a um exercício comparativo ao outro. No outro quadro, nós temos aí um comparativo em gráficos do realizado do segundo quadrimestre também das despesas entre os dois exercícios. Entre 2014 e 2015, houve um acréscimo de 1,53% no mesmo período no total de despesas. O outro gráfico também mostra um comparativo de desempenho entre orçado e realizado entre 2014 e 2015. As principais despesas são, com a saúde, 180.948.000 como meta orçamentária, realizado até o segundo quadrimestre, 155.215.000, 85,92%. Educação, 146.875.000, realizado 115.726, 78,79%. Saneamento, que é o SAI, 144 milhões, realizado 70.173.000, 48,73%. Administração, 128.138.000, realizado 73.468, 57,34%. Urbanismo, 104.259, 50.738, 48,97%. Com a Previdência Social, 70.657.000, 41.004, 58,07. No total da meta orçamentária, 74.577, realizado 506.324, 65,37%. O quadro mostra que as principais despesas apresentadas aí representam 81%, contra apenas 19% das outras despesas. Os nossos limites impostos pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, um limite de gasto com pessoal até de 54% da receita corrente líquida, que nós chamamos de limite legal. Nós temos 51,3% da receita corrente líquida, que nós chamamos de limite prudencial. E nós temos também um índice chamado de alerta, quando os gastos com pessoal atingem 48,6% das receitas correntes líquidas. Com relação ao limite de endividamento, os municípios podem endividar até 120% da sua receita corrente líquida. Agora vamos ver
como é que nós ficamos com essas aplicações. Na administração direta, foram aplicados 585.637.000, na administração indireta, 135.359, na autarquia, 134.309, nas fundações públicas, 1.060.000. Dá um subtotal de 721.006.000. Daí deduzidos as receitas de transferência, as receitas de contribuição da Previdência de 58.286, a compensação financeira entre os regimes previdenciário próprio e do INSS de 4.539.000, o Fundeb de 53.687, num subtotal de 116.512.000. Isso compõe o que nós chamamos de receita corrente líquida de 604.494.000. É sobre essa receita corrente líquida que a gente tem de aplicar aqueles limites que nós explicamos no quadro anterior. Bom, e aí nossos limites com o pessoal. Nós vimos lá que a nossa receita corrente líquida em 2015 é de 604.494.000. Então, nós temos aqui, em 2014, a nossa receita corrente líquida era de 576.572. Nós aplicamos 236.228 em 2014, ou seja, foram aplicados 40,96 em 2014. Esse ano, em cima da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, nós aplicamos 256.220.000 até esse segundo quadrimestre, ou seja, 42,39% de gastos com o pessoal. Abaixo do limite prudencial, que é de 51,3%, e abaixo do limite legal de 54%. Então, não existe excesso nenhum a regularizar. Estamos dentro da legislação. O total das despesas líquidas, nossa, elas são da ordem de, no quadro anterior, pede para voltar ao quadro anterior, por gentileza. Limites do pessoal. As despesas líquidas com inativos e pensionistas, em 2015, ela tem uma previsão de 27.067.000, 4,48%, ou seja, muito abaixo do limite legal, que seria 12% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, também estamos dentro do limite. Os nossos limites da dívida. Nós vimos que o município pode se endividar até o valor de 120% da sua receita corrente líquida. Na receita corrente líquida de 604.494, a nossa dívida consolidada é de 245.137.000, ou seja, nós estamos com 40,55% de comprometimento com pagamentos de dívidas, ou seja, bem abaixo do limite de 120%. O outro quadro mostra um comparativo aqui entre 2014 do nosso estoque da dívida com relação à receita corrente. Nós vemos aqui que em 2014 esse estoque era de 44,51% até o segundo semestre, no mesmo período, e agora 40,55%, ou seja, tem uma queda aí de 8,9% com relação ao nosso estoque da dívida. Com relação à aplicação no ensino e saúde, a aplicação no ensino, a aplicação obrigatória no ensino é de 25%, certo? Nós estamos com uma aplicação de 25,1%, ou seja, obrigatória de 70.947.000, foi realizado 71.234. Na saúde, 42.480.000, que seria os 15% obrigatório, nós estamos com 62.910.000, ou seja, 22,21% da aplicação realizada. O último quadro, nós divulgamos aí o nosso portal de transparência, www.jacareí.sp.gov.br,
portal da transparência, onde todas as informações relativas a finanças podem ser encontradas. Bom, está aberto para algumas perguntas e questionamentos. Quero anunciar a presença do vereador Antonelli Marmo e do vereador Arildo Batista. Boa tarde, senhor Antônio. Vendo aqui, em termos de receita, né, a gente vê que as receitas, no caso, correntes, ela está um pouco abaixo, né? Que seria 60% mais ou menos, sendo que nós já estamos no mês de setembro, né? Isso, eu fiquei meio preocupado, né? Eu não sei se procede isso também, né? Sim. Porque em termos de despesas, eu vejo que a despesa, principalmente despesas correntes, por exemplo, está em torno de 74%, né? Enquanto que, em termos de receita, está 60%, né? Então, isso, eu fiquei meio preocupado agora, né? A pergunta sobre a receita corrente, ela realmente, até o período, ela está abaixo, não está correspondendo. Se você imaginar que no segundo quadrimestre ela deveria estar da ordem de 66%, no total ela tem 60,76%. Mas nós temos visto que, com relação àquelas receitas correntes do município, ou seja, os tributos que vêm, que são da competência do município, nós estamos dentro da meta. Dentro. O que tem, sim, havido uma queda, isso aí é uma coisa a nível nacional e todo mundo está ciente disso, é uma queda na transferência de ICMS. Para você ter uma ideia, nós temos aqui realizado até agora 49,4% de transferência de ICMS. Isso é óbvio, é reflexo da queda, da redução da marcha da economia no país. Ou seja, quando se fala em deixar de produzir, nós já estamos perdendo o ICMS, que na verdade ele já é arrecadado na produção do bem, ou seja, quando o bem sai da fábrica, você já está gerando o ICMS. Como nós estamos passando por um período de ajustes e que as coisas vão ter de caminhar mais lentamente, então isso se reflete no orçamento do município. Por isso, também o município é obrigado a fazer alguns reajustes com relação às suas despesas. Sempre lembrando que as nossas despesas nunca podem ser maior do que as nossas receitas. Viu, senhor Antônio? Outra coisa que me chamou a atenção também aqui foi o seguinte, né? Quando se faz um comparativo da despesa do ano passado e esse ano, principalmente no que se refere à questão de capital, né? Tá? Que são aquelas que vêm de fora, né? 95%, né? Eu achei um número bastante grande, né? Tá? Haja visto que para esse ano despesa 284 milhões no caso e 116. Então, quer dizer, está se fazendo, né, está se gastando pouco, né? Isso também é uma questão também que eu vi como preocupante também, né? Basicamente, as receitas de capital elas são oriundas de repasses de captação junto aos órgãos federais e também isso tem reduzido. Então, nós não temos conseguido captar tudo aquilo que estava previsto até o momento no orçamento. É uma coisa que ainda estamos dependendo de receber. Por isso, esse reflexo. E, aliás, historicamente, sempre nesse período, até o segundo quadrimestre, a receita de capital é sempre inferior mesmo àquilo que é previsto no orçamento. E até no fechamento do ano, a gente tem visto que a gente sempre fecha com esses valores abaixo, porque nem sempre a gente consegue captar tudo aquilo que a gente tem intenção, que é aquilo que a gente está provisionando, que a gente está tentando realizar dentro orçamentariamente. Então, é isso que acontece. Quer perguntar alguma coisa? Viu, senhor Antônio? Outra, então, não sei se alguém vai perguntar alguma coisa? Não, pode perguntar, depois eu... Então, senhor Antônio, eu, assim, vendo aqui, por exemplo, a despesa aqui da saúde, por exemplo, né?
no orçado de 180 milhões, 648, já realizado 150 milhões, né? Ou seja, 85, quase 86% já gastos, né? Será que vai estourar esse orçamento? Não, quando a gente fala em até causa estranheza, quando a gente fala assim, receitas e despesas, a gente olha o realizado até o quarto quadrimestre, a gente fala assim, está muito maior do que a receita. Mas veja bem, dentro do orçamento ele cabe. Mas o que acontece quando a gente faz esse quadro comparativo, essa performance, é que a gente considera tudo aquilo que está empenhado. Então, por isso que os valores estão altos realmente com relação à meta orçamentária. Fala, puxa vida, então quer dizer que eu já tenho gasto quase 80% de todos aí esse ano? Não está gasto, ele está provisionado através das notas de empenho. Esse dinheiro está garantido que os serviços terão solução de continuidade e que todos aqueles serviços ofertados à população de contratos continuados serão cumpridos. Esse ano, por uma questão até de melhor gerenciamento do orçamento, nós optamos por, no início do ano, já empenhar tudo aquilo que é compromisso inadiável da administração com a população. Então, todos os contratos continuados, por exemplo, contratos com saúde, fornecimento de medicamentos, ou mesmo outras coisas, elas estão todas empenhadas, então ela reflete aqui como se fossem despesas já realizadas, mas na verdade elas vão acontecer ainda até o final do ano. No último quadrimestre que a gente tem o fechamento completo desse quadro. Agora, se quiser saber, obviamente, quanto é efetivamente gasto até a data, isso a gente acha no portal da transparência, isso tem, cada secretaria tem quanto foi gasto efetivamente até, agora nós teríamos lá até o mês de agosto. Ok? Viu, seu Antônio, em termos de prognóstico, no caso, né, de fechamento desse ano, será que vai ser que nem ano passado, que houve um déficit do orçamento irrealizado de o ano passado foi 170 milhões, mais ou menos, né? Esse ano também, será que vai ficar algo em torno disso também ou não? O ano passado, comparando o realizado e o orçado, deu mais ou menos 170 milhões, mais ou menos, né? Tá. Esse ano também, será que vai dar essa diferença mais ou menos ou não? Ou maior? Não dá para a gente ter uma previsão, vereador. O que você fala que foi passado, na verdade, ele não é passado, né? Porque o orçamento é refeito, aquilo ali é um não realizado orçamentariamente. Boa parte daquele não realizado orçamentariamente é aquilo que nós deixamos de captar junto às outras esferas, a esfera federal, estadual, etc. Mas ele não é repassado, porque a gente faz um novo orçamento em cima da realidade, mais próximo possível da realidade que o município está vivendo naquele momento. Então, não existe um repasse orçamentário de um ano para o outro, certo? Existe um novo orçamento. Eu fiz esse questionamento porque, vendo o andar da carruagem, no caso, a gente vê que realmente está difícil os repasses do governo federal, né? Tá, então, eu acho que, né, vai ficar difícil também, realmente, né, realizar também esse ano, né? Mas, obrigado, viu, seu Antônio? Você tem aí em números absolutos qual foi a nossa defasagem em relação à arrecadação prevista até o segundo quadrimestre e o que efetivamente foi arrecadado? Nós temos nesse quadro, não, né? Não tem? Exato, porque na verdade você tem a previsão anual, mas você tem a previsão também periódica, né? Então, tem-se uma estimativa que até o mês, nós estamos entrando no mês 9, mas vamos considerar o mês 8, você tem uma previsão de arrecadação. Você tem uma previsão. Efetivamente, quanto que se arrecadou nesses 8 meses? Eu sei que tem um déficit aí acima de 100 milhões. O efetivo arrecadado é o que está demonstrado aí nos 8 meses. Tá? Esse é o efetivo. Que efetivamente arrecadou. Por exemplo, a gente pode tomar como base o ICMS. Historicamente, o ICMS, o FPM, o IPVA, eles se concentram mais no primeiro semestre. IPVA e IPTU, todo mundo sabe por quê.
Mas o ICMS e o FPM, que é Imposto de Renda e IPI, geralmente o primeiro semestre é mais forte que o segundo. Agora nós já estamos vendo aí, inclusive, 2 meses a mais do que o semestre, né? Que é julho e agosto. E nós vemos que o ICMS não atingiu, deveria estar com 67, né? E está com 50 e alguma coisa. Eu não vi então, o número, por isso que eu estou perguntando. Então, embora não tenha os números aqui, né? Mas não se acredita que o que está previsto se realize, em função do que nós vemos até o momento. Queira Deus que reverta, mas tem que rezar um pouco, né? Você falou em porcentagem, dava quanto? Você falou, estava previsto 60 e alguma coisa? O ICMS, né? Como nós... são 4 trimestres, ou seja, 1/3, 33 mais 33, seriam 66%. Esse seria o número que nós gostaríamos de estar enxergando aí. Até, na realidade, seria um pouco maior pelo fato de se concentrar no primeiro pedaço, né? Então, não seria 66, seria 67, 68, esse seria o número. E não está vindo. Está na casa de quanto? Agora, você lembra, mais ou menos, 50%, 49,4%. 50? Viu, Arildo? Estou vendo aqui também... deixa eu ver certo aqui, só para a gente Em termos de não falar. receita de 49, corrente e capital, 50. né? Eu vejo aqui que, eu tinha falado aquela hora também, a corrente está em 60% e o de capital que está com 8,41%. Ou seja, né, a entrada de fora que está baixo, né? Exato, repasses, Tá? né? E comparativamente, 2014, 2015, a receita de capital está menos 37%, né? Então, quer dizer, realmente esse ano caiu bastante. Tá? Isso que eu estou reparando aqui, né? Tem alguma coisa que está acontecendo, né? As avenidas lá do cemitério, equipamentos, essas coisas estão acontecendo. No próximo, a gente vai mostrar alguma coisa não tão pequena, mas acredito que distante, né? A obra do saneamento é uma obra que está para sair, vamos ver se sai mesmo. Se sair, a gente fecha. Não havendo mais ninguém que queira fazer algum questionamento, eu agradeço Antônio Hélio pela presença, pela explanação, ao Turci, muito obrigado, a Secretaria de Finanças, que sempre muito atenta com a Câmara, tem sempre muita facilidade no diálogo conosco, muito obrigada. Agradeço a presença dos vereadores Antonelli Marmo, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki, José Francisco, pastor Rogério Timóteo, Arildo Batista, e dou por encerrada essa audiência. Muito obrigada.